Nesse vídeo eu vou te explicar como criar um segundo cérebro seu utilizando a ferramenta do Google, que para mim é uma das melhores que existe no mercado. O nome da ferramenta é Notebook LM e, sendo muito direto ao ponto, tem duas maneiras de você criar um segundo cérebro seu dentro do Notebook LM. A primeira é um segundo cérebro específico, ou seja, especialista em uma determinada área, ou um segundo cérebro seu generalista, especialista em todas as áreas, como se você jogasse todos os documentos. Por exemplo, na parte de especialista, eu tenho um Notebook LM, que é um segundo cérebro meu focado somente em criação de oferta. Só que eu também tenho outro segundo cérebro que é especialista em tudo, em oferta, mentalidade, em todas as coisas que eu falo. E no final eu vou te dar um bônus de 3 prompts de extração que vai fazer com que você consiga tirar o ouro que você nunca imaginou de dentro desse segundo cérebro seu. Aí você pode utilizar no teu posicionamento no Instagram, você pode utilizar para novas ideias de conteúdo, entre outras coisas. Bora lá na prática? Primeiro passo é muito simples, você vai digitar aqui no Google Notebook LM. Ele vai aparecer aqui agora, inclusive mudou o ícone recentemente, né? Vou clicar aqui. Ele vai abrir essa tela, explicando um pouco mais como é que funciona, o que dá para gerar. E se é o seu primeiro contato com a ferramenta, o Notebook LM, ele vai conseguir gerar slide, vai conseguir... Ele tem uma parte de um chat, onde você pode interagir como se fosse o ChatGPT, vai gerar podcast, relatório, PDF, tudo que você quiser dentro de uma única ferramenta. E o que eu destaco como o melhor dessa ferramenta em si? É que ela não fica alucinando, ela não inventa novas palavras. Ela usa exatamente o que você colocou como fonte. Então ela é fiel aos documentos que você coloca. E mais uma das coisas interessantes para você usar dentro dessa ferramenta é que você pode, por exemplo, aperfeiçoar e estudar mais ainda o teu método e encontrar novos ângulos do que tu pode fazer dentro do que você já sabe. Mas vamos lá, Jardel, como é que eu faço para utilizar essa ferramenta? Você vai clicar aqui, ó, teste, o Gemini Notebook LM. Aqui vai aparecer alguns Notebook LMs que eu já tenho, inclusive uma nova atualização que você consegue colocar foto em cada um deles. Uma das coisas que você pode fazer, você pode colocar os dados, né, de algum cliente seu, de atendimento ou de acompanhamento daquele cliente, para você sempre perguntar e entender cada vez mais como criar planos melhores. Se eu coloco lá a oferta, eu posso colocar a pessoa que eu vou criar a oferta e começar a traçar esses dados também. Mas seguindo o foco de hoje, que é criar o segundo cérebro, o primeiro passo é criar um novo Notebook LM. Ele vai abrir essa tela onde já aparece aqui, ó, enviar as fontes. E aqui é separado em 3 fases. Nesse bloco da esquerda, você vai ter as fontes. O que é a fonte? A fonte vai ser o documento base ou os documentos base que vão servir para você conversar com essa parte do meio, que é o chat, e para você gerar outros tipos de documento como resumo em áudio, podcast, apresentação de slide, vídeo, mapa mental, relatório, cartões didáticos. Mas, Jardel, como é que eu faço para criar o meu segundo cérebro? Vamos lá. Eu cheguei aqui no meu YouTube e eu peguei 2 vídeos sobre oferta. O que eu vou fazer? Estou com um vídeo aberto. Como esse vídeo não está público, eu não consigo pegar o link e colocar lá no Notebook LM. Se o vídeo for público, você consegue. O que eu vou fazer? Eu vou aqui, mostrar transcrição, e aqui eu posso copiar a transcrição completa. Só que hoje eu uso uma extensão que ela me ajuda a fazer isso. Jardel, que extensão é essa? É só você pesquisar isso aqui no teu Google que você vai encontrar a extensão. Essa extensão, inclusive, vai te dar alguns insights sobre vídeos que estão em alta, sobre como você pode melhorar a tua thumbnail, como você pode melhorar o título do vídeo do YouTube. Vou clicar aqui, ó, para instalar ela no Chrome. Clico em instalar, no meu caso ela está instalada, e aí ela vai facilitar esse processo de copiar a transcrição do vídeo. Então, estou copiando aqui a transcrição do vídeo, ao invés de precisar ficar copiando tudo aos poucos. Vou aqui, ó, adicionar fontes, e vou adicionar aqui, ó, texto copiado. Colei, vou inserir, e o próprio Notebook LM vai começar a processar essa fonte, e vai me dar, inclusive, um resumo já do que se trata. Estou fazendo o mesmo processo para esse outro vídeo. Cliquei lá em mostrar a transcrição, copiar, vou lá de novo, adicionar a fonte, texto copiado, vou colar. Lembrando que você pode colocar uma foto sua para você entender e identificar qual é o Notebook LM respectivo. E aqui começa a brincadeira, porque ele começa a me sugerir algumas coisas que eu posso perguntar para o meu próprio cérebro a partir daquele tema. Aqui eu posso criar um curso, posso criar apresentação, posso criar podcast, mapa mental para organizar melhor ainda como é que está a ideia e como é a forma que eu falo sobre esse método. Lembrando, né, que eu não vou fazer aqui, mas você consegue colocar sobre tudo que você sabe, todas as áreas, pegar vídeos do YouTube, documentos que você escreveu, anotações que você tem, e isso vai virar um segundo cérebro seu que você consegue interagir e ver de diversas formas diferentes. Por exemplo, você consegue criar uma apresentação. Nesse caso aqui eu criei um mapa mental, então ele
organizou os conceitos que às vezes a gente fica explicando, mas a gente não sabe uma linha de raciocínio, um passo a passo, e o próprio mapa mental investiga tudo que você sabe. Vou aqui expandir um pouco mais para você ver. Aqui a gente tem, ó, conceito fundamental, componentes da oferta, os 4 pilares da oferta irresistível, perfil de cliente ideal, estratégia de diferenciação. Consigo clicar aqui para ver quais são os conceitos fundamentais, por exemplo, produto, entrega e transformação. Então ele começa a me trazer como se eu estivesse vendo o meu cérebro em relação à oferta 100% organizado na minha frente. E aqui tem um poder gigante, né? Porque se eu clicar aqui dentro dessa parte, entrega e transformação, eu consigo ver e estudar melhor ainda sobre a minha oferta. Eu vou clicar aqui em apresentação, em resumo de áudio, em resumo em vídeo, e aqui ele me sugere algumas coisas que está dentro desse escopo e desse tema do que eu falo. Nesse caso eu posso apertar Tab e ele já coloca aqui, ó, como criar ofertas que vendem. E quando eu clico em algum desses botões aqui, ele me deixa mais específico ainda, ó, como criar ofertas irresistíveis através dos 5 pilares principais. Vou clicar, ele já adicionou, já escolhi o modelo e vou clicar em gerar. Enquanto ele gera o vídeo, o resumo em áudio, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada aqui no que ele me respondeu sobre o clique lá que eu dei no mapa mental. O conceito fundamental apresentado pelas fontes é a distinção clara e estratégica entre o que o produto é e o que a oferta é. O produto é feito para entregar e transformar, mas não é ele que realiza a venda. O que vende é a oferta. Criadores passam 3 a 6 meses gravando aula, organizando materiais e aperfeiçoando metodologia de seu produto, mas ao final desse processo não conseguem vender. Isso porque tentam vender as especificidades técnicas, a quantidade de sessões e os detalhes do produto e do método. E ele vai trazendo todo o contexto e eu consigo estudar e melhorar o meu próprio método. Aqui eu posso pedir, me dê novas formas de explicar, novas metáforas, analogias, histórias. Posso gerar um infográfico também de resumo, posso gerar um infográfico que é um desenho da minha própria metodologia. Então eu consigo criar materiais de apoio, eu consigo criar e-books a partir do meu próprio cérebro especialista naquela área. E eu vou separar para outro vídeo um lugar onde você pode sincronizar o teu cérebro naquela área em específico, junto com outros grandes especialistas do mundo naquela mesma área e ver como pode complementar o teu próprio cérebro e você aprender novas formas de explicar, além de criar novas metodologias ou novas oportunidades a partir do que você já sabe. Então o Notebook LM é muito simples de utilizar, você pode ir testando. Eu vou gravar novos vídeos explicando cada uma dessas ferramentas, mas esse vídeo em si é só para te explicar que é possível criar esse segundo cérebro e você pode consultar ele de diversas formas. E, inclusive tem outra maneira de utilizar que você pode vir aqui no próprio Gemini e agora ele tem uma sincronização perfeita com o Notebook LM. Então se eu venho aqui, ó, todos os Notebook LMs, ele já vai me trazer aqui o Notebook LM que eu acabei de criar. Então posso clicar nele, posso interagir também conversando e gerando outros tipos de documento. Por exemplo, criar uma imagem, criar um vídeo, criar música, tudo dentro daquele Notebook LM. Agora imagina que você está na call com um cliente e você tem uma metodologia já dentro do Notebook LM. Você pega a transcrição da call que você conversou com aquela pessoa e manda aqui no Gemini ou no Notebook LM perguntando como a minha metodologia se aplica nessa pessoa e como é que eu faço para vender para ela. E vai te responder exatamente tudo isso. Eu estou falando muito sobre oferta aqui, mas pode ser na área de hipnose, de mentalidade, são áreas que eu também trabalho. Inclusive esse próprio canal ele não é específico só de IA. Aqui eu falo sobre mentalidade, envolvendo hipnose, neurociência, aqui eu falo sobre espiritualidade, expansão de consciência e também a parte digital, que é o marketing em si, que é a oferta, que é a inteligência artificial e como utilizar ela para você que é empresário, mentor. E se você já gostou do que eu falei até aqui, das possibilidades, já se inscreve no canal, tô começando agora, já deixa o teu like aí. Aqui embaixo também vou deixar meu Instagram e daqui a pouco eu vou te entregar os 3 bônus, que são 3 prompts de extração para extrair coisas de você mesmo, do teu próprio cérebro que nem você imaginava que era possível, ou que você na real nunca tinha pensado. Ele acabou de me entregar aqui o infográfico, olha que massa. E claro que eu posso pedir o estilo, eu posso colocar a minha identidade visual, posso gerar um prompt em outra IA, por exemplo, no ChatGPT, no Cloud, e pegar aquele estilo e colocar para que ele crie o infográfico no estilo da minha identidade, ou no estilo que eu quero. Então ele criou toda aqui a explicação do método, um resumo do método por completo, através dessa ilustração de infográfico. E claro que eu posso pedir para explicar cada etapa do meu método e um infográfico para cada coisa, assim como eu posso pedir isso na apresentação também. Eu vi que deu um errinho aqui no vídeo, mas você vai conseguir gerar tranquilo. E aqui eu vou te dar o primeiro presente, que é atue como especialista de padrões de pensamento.
analise todas as fontes desse notebook e me mostre o que eu ensino sem perceber que ensino. Pode criar uma tabela e ele me trouxe todos os pontos e aqui tem um ponto legal. Eu posso enviar isso aqui, ele vai me gerar também. Como eu posso vir aqui na ferramenta tabela, que eu também gosto muito, inclusive acho que ele até gera mais rápido, e mandar esse mesmo prompt aqui também. Então o que gerar primeiro a gente olha, aproveitando que ele já gerou aqui a apresentação também da oferta. Então já vou abrir aqui a apresentação, já curti a ideia que ele estruturou, gostei da identidade, inclusive, claro que aqui também eu consigo colocar um prompt da própria identidade que eu quero. Mas olha que facilidade, né? Ele gerou a apresentação completa do meu método, aqui eu posso dar aula, posso gravar um vídeo para o YouTube, então a gente tem toda a explicação aqui, né? Todos aqueles conceitos, né, que tem no meu próprio método, que eu explico sobre isso, estão todos desenhados aqui através dessa oferta. Como eu falei, eu posso mandar aqui dados de um cliente, pedir para ele aplicar esses conceitos naquele cliente e gerar uma apresentação para vender para aquele cliente baseado na oferta. No meu caso, no seu caso pode ser outra área. Então ele já criou a apresentação completa aqui. Tem uma atualização nova que a gente consegue inclusive ajustar um ou outro slide da apresentação, ou seja, a gente não consegue alterar algum texto que está aqui, a não ser fazendo isso, clicando em rever e eu posso centralize a imagem da página ou encurte o título. Eu posso sugerir o que eu quero que ele faça, né? Troque a imagem, não gostei. Aqui embaixo ele acabou de gerar o que eu pedi, mas eu vou ver aqui também, ó, na tabela que eu pedi para gerar aqui do lado. Então ele gerou uma tabela, consigo aqui, ó, abrir o visualizador e ele me trouxe, ó, ideia que se repete em mais de uma fonte. Redução do esforço, sacrifício e tempo como alavanca de valor. Como eu formulo isso? Frase minha exata. Quanto menor o esforço e sacrifício da pessoa, mais desejo ela vai ter e mais caro ela vai pagar. Quanto mais rápido para o cliente, melhor. Quantas fontes diferentes tocam nela? 7 fontes diferentes, 7 falas diferentes falam sobre isso. Olha, ele comenta aqui um negócio, ó, porque ela nunca virou um conteúdo próprio. É o pilar invisível que justifica o high ticket. Mas o autor foca sempre mais na terra prometida por ser mais atraente visualmente do que a logística da entrega. Ou seja, ele está me dando um ponto que normalmente eu nunca olhei, que eu poderia inclusive explicar um pouco mais sobre isso. Eu estou dando muita atenção a um dos pilares e não estou falando muito sobre esse outro. O produto é a entrega, a oferta é a venda. A primazia da embalagem. A mentoria, o produto que tu tem e a transformação é a entrega e não necessariamente o que você vende. O que você vende de fato é a oferta. Eles testam as embalagens para depois criar o produto, né? Então aqui é um comentário que eu faço na aula, que as pessoas que vendem low ticket hoje ou perpétuo, às vezes sobe 5 ou 10 páginas com ofertas diferentes, nem tem um produto ainda, vê o que está vendendo para depois criar o produto. Isso é uma estratégia, né? Porque não adianta, eu já passei 6 meses, 3 meses criando um produto que não vendeu. Por quê? Porque eu não testei a oferta antes. Eu não sabia se as pessoas queriam comprar exatamente aquilo que eu criei. Então ele vai me trazendo outros dados e eu vou te liberar agora o segundo presente, que é o próximo prompt, que é esse aqui, ó. Atue como lexicógrafo, nunca tinha ouvido falar essa palavra, de marca e extraia das fontes o vocabulário que é meu e de mais ninguém. Então mandei aqui também e já vou te liberar o terceiro enquanto ele está gerando. E detalhe, esse mesmo prompt você pode vir no Gemini, escolher o Notebook LM e mandar aqui também, ó. Que ele vai ler aquela fonte lá e também vai trazer essas informações. Então pegando lá do lexicógrafo de marca, ele começou a perceber aqui, ó, OQV, que é uma das coisas que eu falo muito, né? Acrônimo próprio para designar a habilidade de construir não apenas uma oferta, mas uma oferta validada e empacotada para conversão. Motor do carro. A pessoa não quer comprar o motor do carro, ela quer comprar o carro. E às vezes a gente quer vender o motor, que é justamente o método, o produto, como é entregue. Eu quero comprar o carro, irmão. E além do carro, eu quero comprar a viagem que eu vou fazer com esse carro. Eu quero a sensação que eu vou sentir nesse carro. Eu não quero comprar o motor do carro. Então muitas vezes a gente tenta vender o motor ao invés de vender exatamente o que o cliente quer, que é a viagem com o carro, é a sensação que ele vai sentir, é o status social. Atue como entrevistador investigativo e pensador lateral. Com base só nas fontes, gere 20 perguntas que ninguém nunca me fez e que eu teria material para responder. E aí ele traz a tabela, né? Pergunta investigativa. Você orienta a inventar termos inéditos como Visual Expert, para evitar a bagagem negativa e as comparações de preço que nomes tradicionais como a agência carregam. Mudar o nome das coisas atrai atenção. Isso não é apenas um truque semântico para fugir da concorrência leal do mercado e mascarar o que você realmente faz. Então ele está sendo alguém que está com objeção para que eu responda. Só que quando eu respondo isso, acaba extraindo novos conceitos meus que eu posso colocar como fonte de novo. Respondendo o que ele me perguntou.
O que é esse Visual Expert? Eu tinha uma parceria com médicos, onde chegavam vários médicos e quando eu falava que era design na época, alguns anos atrás, 2023, todos eles perguntavam, tu entrega no prazo? O outro design me deixou na mão, e não sei o que, o outro cobrou mais barato. É como se o cliente puxasse uma gaveta e já tivesse vários papéis ali sujando o design. Assim como hoje as agências, o marketing se está muito sujo em um certo sentido. Várias pessoas sujaram esse mercado e tem muita gente boa fazendo um bom trabalho. E aí eu comecei a usar o Visual Expert. Eu falei, eu preciso quebrar esse padrão. E aí eu mudei o nome, né? Como era especialista no visual, não só no design, eu falei, não, eu sou Visual Expert. E naquela hora o cara ficava olhando pra minha cara assim durante os 2 minutos em silêncio, pensando o que era esse Visual Expert. E ele nunca ouviu falar. E ali eu tinha a oportunidade de não chegar perdendo, porque não tinha nenhum adesivo colado em mim. E eu poderia mostrar que meu trabalho é diferente a partir dali. Tem muita gente que tem raiva e não gosta de vendedor. Aí criaram lá o Social Seller e o Closer. Tem vendedores que fazem a mesma coisa. Só que foi criado nomes diferentes, profissões diferentes. Separaram, inclusive, tinha vendedor que tanto abordava como fazia a venda final na call. E hoje, o Social Seller é um cara que vai lá, aborda no Instagram, vai fazendo aquela venda social, vai qualificando o lead para gerar a call pro expert ou pro closer, que é o outro cara que assume o lugar de fazer só a conversão na call. Então o mercado por si só, às vezes é a mesma coisa, só que ele inova com nomes diferentes e tem toda a narrativa por cima para criar aquele novo cenário e criar desejo nas pessoas quererem aquilo, entende? Então é isso, aproveitei inclusive para dar umas aulas sobre ofertas aí. Mas, gente, é isso. Aqui eu posso perguntar novas metáforas, o que eu preciso entender, o que eu não tô vendo, o que eu poderia agregar para melhorar a minha metodologia. Alguém passa 6 meses, talvez um ano inteiro, virando noites para construir um produto absolutamente perfeito. Nossa, um cenário bem comum, na verdade. Sim, tipo, o código do aplicativo não tem falhas, ou a metodologia do curso é revolucionária. Cara, eu acho muito top esse podcast, porque você mesmo, eles vão conversar, debatendo um com o outro, e tu acaba percebendo coisas que você nunca pensou sobre o teu próprio método. Então, assim, aqui a gente deu um spoilerzinho de como é que funciona para uma área só. Eu poderia juntar outras áreas, que é quando eu falo sobre captação de lead, outra área quando eu falo sobre pitch de vendas, outra área quando eu falo sobre criação de conteúdo. E eu tenho um cérebro meu que junta tudo isso. E, cara, é muito poderoso. Você consegue criar novos cursos, novas oportunidades de negócio, criar materiais, e-books, apresentações e, cara, imagina tudo isso junto, dentro de um cérebro. E o ponto mais chave de todos, tudo dentro da fonte sobre o que você fala, sem inventar coisas novas, que era um problema que eu tinha quando eu criava um agente no ChatGPT. Quando eu começava a falar e perguntar, ele começava a alucinar, falar outras coisas, inventar outras palavras que não eram minhas. E aqui no Notebook LM está resolvido. Então, cara, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like aqui, se inscreve no canal, vou trazer mais vídeos como esse. E deixa aqui embaixo também se você quer algum tema específico, quer que eu aprofunde alguma parte, quer que eu fale um pouco mais sobre oferta, por exemplo, quer que eu ensine outra ferramenta, ou especificamente alguma das ferramentas em específico do Notebook LM. Me conta aí, tô aqui para servir e te ajudar. É isso, tamo junto, até a próxima.